Stefanoli, você comentou sobre esses testes que a Bayer realiza. De que forma isso ajuda demais o produtor, no sentido de que a gente viu que se o fungo fica no solo, se não tem o manejo correto, justamente num país com agricultura tropical, com rotação de cultura, o prejuízo só vai se multiplicando, né? Cultura a cultura. Sem dúvida, Kelly. A gente faz vários trabalhos, primeiro, de identificação de fungos, né? Então, qual é o agente causador dessas doenças, como também de monitoramento, né? Então, todo ano a Bayer coleta amostras, a Bayer conta com a ajuda de consultores como o Caçuia, né? E também de produtores, que a gente faz essa coleta e tenta entender como estão os fungicidas, né, com relação à eficácia, né, e principalmente aí equilíbrio ao longo dos anos, né? E assim, isso vai além de fungicida, sabe, Kelly? Eu acho que nós temos também um papel de tentar entender como está o sistema de produção como um todo, né? Então, assim, essa mancha, obviamente, a gente está falando aqui de fungicidas, mas não só fungicidas, né? Boas práticas de manejo são importantes. Então, de quando eu vou plantar minha soja, de como eu vou cuidar dessa planta de soja, como que eu vou cuidar da minha tiguera do algodão que está dentro da soja, no caso do Mato Grosso, né? A gente está falando de mancha-alvo, mas temos ramulária também, que a ramulária fica viva lá na tiguera do algodão, e essa tiguera dentro da lavoura de soja pode ajudar não só o bicudo, mas também doenças a estarem no algodão novamente na próxima safra. Então, assim, expandindo um pouco, Caçuia, né? Questão das boas práticas, além do fungicida somente, é importante também que o agricultor se atente bastante a isso, né? É isso aí, Stefanoli, eu gostaria de chamar realmente a atenção, essa questão de nós manejarmos o sistema. Nós começamos lá atrás falando de adubação do sistema, então uma cultura para outra. Depois a gente fala de manejo de ervas daninhas no sistema. Então, o que eu vou entregar? Pragas, mesma coisa. E agora doenças, também manejo do sistema. Como é que eu vou entregar a minha cultura, olha, que eu vou plantar algodão, com a minha soja? Então, manejar muito bem. O produtor tem que começar manejando muito bem essa soja dele, com produtos mais eficientes. Por quê? A gente tem visto que, vou comentar um pouco da mancha-alvo especificamente, quando nós vimos os primeiros sintomas, aqueles sintomas mais característicos, né? Onde você tem uma mancha castanha no centro, com o halo amarelado em volta. Mas depois nós temos visto a evolução dessa mancha-alvo, ela indo para o ponteiro, ela indo para as bractes, ela indo para o pecíolo e causando desfolha muito precoce. Então a gente viu que durante 8 a 10 dias, se o produtor não tomar nenhuma decisão com condições favoráveis, eu vou ter uma desfolha muito precoce no algodão. Isso vai comprometer produtividade, vai comprometer qualidade de fibra. Então, o momento correto de ter todas essas ações. E nós vimos que a mancha-alvo, o produtor tem que começar muito cedo. É uma doença que às vezes começa se eu tiver no solo uma infestação muito alta, com níveis de pluviosidade alta, pluviometria alta, associado com tempo nublado, eu já posso começar muito cedo. Então, o produtor, primeira coisa que ele tem que fazer é pegar essa planta, regular muito bem. Eu sempre falo que um bom fungicida é um bom regulador de crescimento. Por quê? Ele modulando a planta no tamanho adequado, deixando uma entrada de luz dentro dessa planta e circulação de ar, consequentemente ele vai diminuir o nível daquele inóculo que está ali dentro. E não criar condições favoráveis para isso. E depois o produtor vai ter que entrar já cedo com bons fungicidas. Nós estamos falando de alguns mecanismos de ação, como carboxamida foi citado ali, nós estamos falando de triazóis potentes, o proticonazole para mim é uma molécula hoje para início de aplicação no cedo tem que ser, e associação com alguma estribulina também. Os multissítios vindo muito forte, ajudando muito na questão da mancha-alvo. Então essa associação, acabei de falar 4 mecanismos de ação diferentes aqui que o produtor vai utilizar. E fora também, já entrando cedo os biológicos. Então, essa agricultura regenerativa que nós praticamos hoje, essa agricultura sustentável, cada vez mais estamos fazendo, porque é muito importante o produtor estar atento que o manejo integrado de doenças que nós fazemos é associado ao mesmo manejo integrado de pragas, aonde que você tem um monitoramento fantástico. Com isso, utilizar os produtos certos no momento correto e de maneira adequada. Então, a agricultura nossa tem caminhado cada vez mais.
nesse sentido, hoje nós temos a associação de químicos com biológicos no início. E esses biológicos também têm contribuído muito para que a gente consiga. Esses fungos vão colonizando, essas bactérias vão colonizando, e aí nós vamos tendo um controle muito efetivo das plantas. E aí, todos os nossos testes mostram muito bem isso aí. A mancha-alvo, ela tem o seu estouro, seu crescimento na fase inicial, principalmente ali após a floração, F1 que a gente está chamando, e na fase de enchimento de maçã. Então, se eu fosse calcular em dias aqui, produtor, até os 90 dias, 100 dias, ele tem que estar super bem protegido, porque o estouro vai acontecer, dependendo das condições climáticas, ali no enchimento de maçã, aos 90, 100 dias, dependendo das condições climáticas. Então, no mínimo 30 dias ele tem que estar, essas aplicações têm que serem muito bem feitas. E outra coisa importante, o intervalo de aplicação. O intervalo de aplicação é fundamental para que o produtor consiga controlar de maneira eficiente. Se eu tiver condições favoráveis, aqueles 14 dias não são suficientes. Eu vou ter que reduzir para 12 dias, 10 dias. Nós tivemos casos, não só na Bahia, mas como no Mato Grosso, que eu tive que diminuir para 8 dias o intervalo de aplicação. Porque o fungo, ele completa o ciclo muito rápido e acaba infestando tudo isso aí, e eu vou ter uma severidade muito alta, ele vai derrubar a folha. Isso aí, consequentemente, a minha perda de produtividade já está ali. Então, nós temos que ter muita atenção até os 90 dias. E a partir dos 90, 100 dias, nós estamos vendo muita mancha de ponteiro, mancha de pecíolo, mancha das brácteas, que são sintomas pouco diferentes que nós estamos acostumados do bacheiro. E isso aí faz com que a nossa tática tenha que mudar. A nossa tática tem que ser revista, porque existem outros triazóis, à base de tebuco, por exemplo, associado com multissítios, também as carboxamidas, que fazem com que tenha um efeito melhor. Então, estratégia é fundamental, através de estar muito bem respaldado de pesquisa, como a de vocês, de pesquisa como as empresas privadas estão fazendo, como a nossa e outras excelentes que estão aí no mercado. Isso aí tem ajudado o produtor a contribuir para que ele tenha produtividade alta no final. Caçuia, se a infestação pode evoluir de forma tão rápida e o desafio é tão grande, como você colocou aí, tem que agir realmente muito rápido, às vezes fazer mais que uma aplicação num tempo menor. Qual a importância do olhar do produtor, hein? Kelly, já viu aquele ditado que o olho do dono que engorda o boi? Exatamente isso. É igualzinho na lavoura. O olho do dono, o olho do gerente dele, ou o olho do técnico ou do consultor tem que estar em cima da lavoura. Hoje o monitoramento a gente fala que tem que ser no máximo cada 3 dias, você tem que estar dentro daquele talhão, no máximo. Então, porque a agressividade, quando a gente fala, não é só de doenças, são outras, nós temos pragas, nós temos nematóide no sistema que contribui para isso aí. Então, o olho do produtor tem que estar em cima e principalmente o produtor fornecer as condições com produtos muito bons. E cabe ressaltar aqui que existem produtos muito bons no mercado, que às vezes com formulações diferentes. Eu estou falando com o mesmo princípio ativo, mas com formulações diferentes. E nós temos testado muito isso. Então, eu vou ter produtos com o mesmo ativo, só que formulações diferentes, inertes diferentes, e acaba tendo comprometimento de eficácias diferentes. Então, o produtor tem que estar atento, principalmente, além do campo, o que ele está comprando. Principalmente, ele vê comprovadamente, através da pesquisa, aquela eficácia daquele produto ou não.